Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Imaginação e realidade e modos de existir. Hoje nós vamos ver dois temas que se completam na nossa aula. O ser humano conta com diversas habilidades para perceber e conhecer a realidade. Além da percepção sensível captada por meio dos 5 sentidos, somos capazes de formar ideias e pensamentos a respeito daquilo que existe e até mesmo daquilo que não existe. Então, através dos 5 sentidos, nós podemos iniciar o conhecimento. Podemos fazer conhecimento tocando as coisas, ou sentindo as coisas, ou vendo as coisas. Ou seja, toda vez que nós utilizamos os 5 sentidos primeiramente, e depois nós passamos ao nosso abstrato, aos nossos pensamentos, nós passamos a depurar este conhecimento e a formar uma ideia de realidade ou não a respeito deste objeto. A imaginação não tem limites para criar seres e situações. Aí vem uma pergunta para nós. Será que a imaginação ajuda a formar um conhecimento seguro da realidade? Um conhecimento real desta situação ou deste objeto? Então, Aristóteles se preocupou com essa questão e investigou qual a contribuição da imaginação para o conhecimento. A imaginação, para Aristóteles, era a capacidade que temos de formar imagens ou representações de algo. Em grego, fantasmata, de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um. Porém, na nossa vida real, nós imaginamos as coisas que nós não conhecemos a partir de que critérios? De qual justificativa? Sempre a partir do que nós conhecemos, do que nós sabemos. Aristóteles considerava que a imaginação é fruto do que percebemos na realidade e também da nossa capacidade intelectiva de criar imagens conforme nossa vontade. Então, a partir do que conhecemos, a partir do que sabemos, nós acabamos criando esta imaginação a respeito de algo. Quando alguém, por exemplo, fala ao telefone, alguém que nós não conhecemos, nós ficamos imaginando, a partir dos nossos critérios, do que sabemos, do que conhecemos, nós fizemos uma ideia a respeito deste alguém. E se é alguém que nós conhecemos e inicia a contagem de um fato, de uma história, nós passamos também a imaginar esse fato, essa história, a partir dos pontos, dos movimentos que nós conhecemos. Compare a fotografia de um cavalo com a representação artística deste animal feita por Romero Brito. O que as imagens têm em comum? O que elas têm de diferente? Qual cavalo das imagens se parece mais com um cavalo de verdade? O artista fez a sua pintura, fez a sua ilustração a partir da sua imaginação, mas claro, observando a representação real do animal. E a partir desta realidade, ele cria uma imagem, uma fantasia. Aristóteles concluiu que a imaginação não tem o compromisso de representar corretamente a realidade. Uma vez que o ser humano deseja, tem vontade, a imaginação torna-se um ingrediente importante para orientar suas ações no mundo. E um mundo sem imaginação não teria a mesma graça, não é mesmo? Então, a mitologia, a literatura, a poesia, o cinema, o teatro e tantas outras formas de arte são exemplos de conhecimentos que se constroem com base na capacidade imaginativa do ser humano. Como posso provar, então, que eu existo? Será que eu sou apenas fruto da minha imaginação?
Então lembremos um pouquinho da nossa infância e dos nossos amigos imaginários. Como que nós criamos esses nossos amigos? Então, como saber se isso de fato existe? O que pode nos dar certezas sobre a existência de algo, de alguém ou de nós mesmos? Quais são os critérios que normalmente observamos para buscar esse tipo de certeza? Nós estamos cercados por uma incrível diversidade de seres e coisas. Cada um de nós conhece apenas uma parte daquilo que existe. Nós não conseguimos conhecer tudo que existe no universo. Podemos conhecer algo que outra pessoa desconhece, ou esta pessoa pode conhecer algo que nós não conhecemos. As questões desafiadoras, elas podem se tornar ainda mais difíceis de serem respondidas quando observamos que há diferentes modos de existir, diferentes pontos de vista. Uma ideia existe da mesma forma que uma borboleta, um papagaio, um museu, uma pessoa ou um nome e assim por diante. Será que utilizaríamos o mesmo critério para nos certificarmos da existência de cada um dos itens que acabamos de mencionar? Talvez você considerasse muito estranho se, de repente, alguém lhe pedisse para provar que você existe. Como que você faria isso? Que prova de existência poderia ser dada? Uma pessoa transforma sua existência a cada escolha que faz. Este é Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do século XX. Ele dedicou-se a refletir principalmente sobre a existência humana. Destacou uma diferença fundamental entre os modos de existir das coisas e das pessoas. As coisas, para Sartre, são pensadas e planejadas por alguém antes de existirem. Então, as coisas não existem por si só. Porém, as pessoas, primeiramente, nascem, ou seja, começam a existir. Somente depois disso, planejam seus próprios modos de ser, pensar, agir e conviver. Elas transformam sua existência dia após dia, com as escolhas que fazem e as atitudes que tomam. Por isso, talvez, encontremos coisas iguais, mas não pessoas iguais. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele acreditava que cada pessoa define seu próprio destino por meio das escolhas que faz. E quando temos de fazer escolhas, costumamos nos perguntar: e agora, que caminho tomar? Então, estas dúvidas, estas incertezas, estas inseguranças, elas são muito comuns no ser humano. Mas elas são necessárias também para que nós tenhamos boas escolhas. Sem dúvidas, sem incertezas, talvez, nós não possamos chegar a um resultado tão positivo. E é muito normal que a gente tenha essas dúvidas. O que eu vou ser quando crescer? Como que vai ser a minha vida quando eu crescer? E depois, lá no 8º, no 9º, no ensino médio, na faculdade, como que vai ser a minha vida? Como que eu serei? Porém, a partir dessas escolhas que nós vamos fazendo todos os dias, nós vamos construindo um pouquinho do nosso modo de ser, ou seja, do nosso modo de existir. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!